Recebendo aqui conosco nessa manhã, aliás, já beirando a tarde, né? Dr. Iargo Bastos, ele que é advogado. A gente vai falar um pouquinho sobre os falsos advogados, os golpes que a população tem tomado. Lamentavelmente, muitas pessoas perdendo um valor significativo em dinheiro e também os advogados que atuam em Rondônia, aqui, os advogados de outros estados. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Fala de Chemis. Muito obrigado, Rafael. Mais uma vez, com muita alegria que eu participo aqui do seu programa. Muito bom dia aí a toda a população de Ariquemes, você que está no seu almoço. E agradeço a oportunidade de mais uma vez poder contribuir aí com o conhecimento de toda a população. Nós que agradecemos, doutor. Doutor, vamos falar sobre os golpes dos falsos advogados. Uma coisa que se tornou corriqueira no Brasil inteiro, né? Inclusive, esses dias atrás nós estávamos ao vivo, né? E foi o criminoso tentou aplicar um golpe, eu estava ao vivo, fiz ao vivo, tentou usar uma colega sua, a doutora Beatriz, inclusive, e a gente foi fazendo a denúncia ao vivo, ela mandando vídeo, a gente conversando e manteve para orientar a população como é que eles agem. São muitas informações que eles têm em mãos sobre o processo, de fato processos reais, né, que aconteceram e que muitas vezes você já ganhou, né, mas eles voltam com essa conversa ou processos que estão em andamento. E aí pessoas ali naquele ânsia de ter aquele recurso para ele, acaba que vai ouvindo aquele criminoso e ele acaba aplicando o golpe, né? Como identificar um golpe desse, doutor? Exatamente, Rafael. Não é fácil, né? Não é fácil identificar. Atualmente, os golpistas estão cada dia mais com mais recursos que podem ser usados contra a população. Para a gente ter ideia, estima-se que um a cada 3 brasileiros já sofreu algum tipo de golpe digital e, além disso, mais da metade da população adulta também já foi, ao menos que instado a sofrer esse tipo de golpe, recebeu alguma proposta indevida. Então, com a informatização de basicamente tudo hoje, a gente tem uma vida aqui no pessoal e a gente também acaba tendo uma outra vida no digital, né? Exatamente. A gente fica muito tempo nas redes sociais e até mesmo para o próprio sistema de justiça hoje, que é totalmente informatizado. Então, esses criminosos, assim como têm acesso a outros sistemas, também têm acesso a sistemas governamentais e também conseguem ter acesso a informações que só tem lá no processo da pessoa, no judiciário. E isso torna a população totalmente vulnerável nesse sentido, principalmente quem tem algum tipo de processo na justiça. E hoje em dia não é incomum, né? Até dívida, a gente pode ver que na maioria das vezes está sendo cobrado na justiça atualmente. Então, o que eles fazem? Eles vão lá no processo da pessoa, né? Assim como você pôde vivenciar e transmitir essa informação aqui para a população de Ariquemes. Eles têm acesso a informações do processo e dizer que tem como evitar isso é meio que inevitável, né? Porque todo o sistema online, de certa forma, ele tem alguma desproteção e eles acessam ali informações que só o advogado da pessoa praticamente poderia saber, acesso à procuração, valor da causa. E dizem para a pessoa assim, olha, tem como ganhar a sua causa, eu estou aqui com o juiz, com o promotor agora, e para ganhar a sua causa só que você tem que me dar um adiantamento, dar um Pix aqui de pagar custa, de pagar despesa de processo aqui de R$2.000, R$3.000 e cobra isso da pessoa. Fala que tem que ser urgente. E tá tão avançado que daí eles usam a foto do advogado, muitas vezes eles fazem voz por inteligência artificial, já aconteceu. E todo um sistema mesmo voltado para enganar essa pessoa. E o promotor, tem até promotor que eles colocam para falar com a pessoa, né? Tá muito avançado, né? Os criminosos realmente acompanham a IA, né? Eles falam que o juiz liga para a pessoa lá e o promotor e vai pedir para fazer o pagamento. Só que o juiz e o promotor ele não vai ficar ligando para a pessoa. Isso não pode acontecer no âmbito de um processo. Então, o juiz, o promotor vai te ligar para você fazer o depósito desse dinheiro, porque daí ele vai te dar ganho de causa. E não é assim que funciona. E hoje, querendo ou não, com essas duas vidas que nós temos aí, tanto a nossa participação no digital quanto a nossa participação assim, na vida real, é muito importante que a gente mantenha para todo contexto de relação, não só nesse golpe do falso advogado, como no golpe de outras coisas, como você vai comprar um aparelho pela internet, um celular. Tem um celular lá que o preço de mercado dele é R$3.000, aí lá na internet tá 1.500, então isso tem que ser suspeito, no mínimo. Verdade. Né? Doutor, só aprofundar um pouquinho aqui, não é possível para a inteligência, para a polícia, o governo permitir a quebra do sigilo telefônico dessa pessoa e ver de onde está vindo essa ligação? Porque
normalmente é um número, tenta dar golpe em várias pessoas, né? Eu acho que é possível rastrear isso, não é? Não seria mais fácil fazer esse rastreio para poder prender ou se estiver dentro da cadeia, né? Que eles possam ter mais duras penas? Porque eu acho que é possível hoje em dia com o mundo digital, né? O problema é o grande contingente e a forma com que eles fazem. Geralmente, esses golpes são feitos em nome de laranja ou de terceiras pessoas. E a pessoa, não é muito difícil a pessoa comprar um chip e vai lá, por exemplo, cadastra em outro CPF. Entendi. Então, até mesmo banco. Hoje existe uma mobilização muito grande, tanto do sistema judiciário, quanto das forças de segurança pública, quanto da próprio legislativo, né? Para você ver como exemplo, tem uma lei agora que está passando no Congresso que para endurecer a pena criminal para esse tipo de pessoa que comete esse tipo de golpe. Né? Existe uma mobilização por parte da Polícia Civil para quê? Tentar identificar quem são esses autores, quem são essas quadrilhas, como que eles agem, né, usando o nome de laranja, de outras pessoas. E tudo isso em um sistema assim, altamente complexo, né? Até a OAB tem um formulário, por exemplo, que o próprio advogado, quando identifica se o cliente foi vítima de golpe, ele vai lá e preenche para a OAB, olha, esse cliente meu foi vítima de golpe, tenho esses dados, esse é o número de telefone, manda certinho para a Polícia Civil para eles poderem fazer a investigação. Mas aí quando chega para investigar, muitas vezes não está no nome daquela pessoa, né, que foi o autor do golpe. Mas eu digo, doutor, a ligação sai de algum lugar. A pessoa está num ambiente, não sei, difícil. Eu acho que eles fazem dentro de uma casa, de um lugar que as pessoas não observam isso, até porque eles conseguem colocar ruídos e tudo mais. Não é possível rastrear o local que a ligação sai? Eu acho que você consegue desmantelar uma quadrilha, né? Eu não sou investigador, só estou imaginando aqui como cidadão, acho que é possível, é muito mais fácil do que se pensa de rastrear. Eu também fico só nessa parte da imaginação mesmo. Eu não sei muito bem como que eles podem fazer isso, né? Até porque essas ligações, a maioria é por WhatsApp, né? Isso existe uma vinculação com o CPF. Mas, de todas as formas, até banco hoje, o banco tem um sistema próprio para golpes. Porque já houve tanto golpe e até o banco, muitas vezes prejudicado nesses golpes, porque a jurisprudência pode entender que foi caso de fortuito interno, por exemplo, uma falha de segurança do banco. Aí eles adotam também medidas de segurança. A gente tenta combater de todas as formas, né? Tanto a instituição bancária, quanto polícia, quanto os próprios advogados, quanto o legislativo. Porque, de certa forma, é uma coisa que ainda é nova, ainda é anônima e sempre utilizada por meios digitais que muitas vezes acaba sendo sem rastreio, né? Então... Eu acho que é possível rastrear. Tudo tem um IP, se não for por WhatsApp, tem um IP do aparelho, é possível rastrear, tem o IP da internet, é possível sim. Agora não fizeram a questão das mensagens que foram apagadas pelo ministro, né, Alexandre de Moraes e também o Vorcaro. Eles conseguiram lá, na questão criptografadas, né, conseguiram quebrar que é possível fazer isso. Se quiser, faz. Exatamente. Mas bem, tudo bem. Mas isso aí a gente tem a opinião também, eu acredito como cidadão, né? Agora não falando como advogado propriamente, que se existem meios técnicos legais para conseguir chegar, né? Até porque tem muita quadrilha desarticulada nesse sentido. É verdade. Acredito que o grande problema mesmo é a grande quantidade, né? Porque assim, quando a gente vê um parâmetro que 1 a cada 3 brasileiros foi vítima desse golpe, né? Então a gente um número muito alto, né, doutor? É uma população aí gigantesca, né? E a maioria das pessoas, às vezes, procurou advogado, um colega, né? Ou até amigos particulares meus já procuraram, falaram assim, Iago, doutor, como é que eu faço para reaver esse valor? Eu falo assim, amigo, é muito difícil. Quando você vai processar alguém, você tem que ter o endereço da pessoa, você tem que ter o CPF da pessoa. É verdade. Né? Então, o que a gente consegue fazer contra o laranja, né? Contra aquela pessoa que foi utilizada, que tem mais certeza. Mas esses meios, de fato, eu concordo contigo, essa questão de que se investigar a fundo, fizer uma perícia, né? Às vezes consegue chegar na pessoa que cometeu. Mas aí tem vários outros problemas de nível de Estado e de organização administrativa do próprio Estado que, de certa forma, também possibilitam que esses golpistas aí cometam esse tipo de crime com várias pessoas e às vezes acaba sendo impune ou quando responde, não responde por tudo que fez certinho, né?
Eu acho que um dia um deputado vai fazer um projeto de lei que vai fazer com que essa investigação seja mais aprofundada e vai prender esses criminosos. Mas bem, doutor, a gente sabe que tem muitos advogados de fora do estado atuando em Rondônia, né? Uhum. Isso é legal ou não? Como é que funciona? Como é que funciona isso? É possível? Um outro problema que a gente tem vivenciado também... Isso também acarreta em muitos golpes, né, doutor? Isso. Quando se trata de uma pessoa que se passa por um advogado, ela já vai ter esse intuito de cometer golpe. Exatamente. Não que as questões elas vão se correlacionar entre si, mas um outro problema que a gente tem com as negociações, com as relações que hoje são feitas pelo meio digital, são advogados de fora que estão ligando para a pessoa daqui da nossa região e fazendo promessas que muitas vezes não são cumpridas. Por exemplo, se a pessoa deve para um banco hoje, numa dívida aí, dependendo da instituição financeira, se for cooperativa, por exemplo, a gente tem um grande índice de ajuizamento. Então, se você deve 3, 5 mil reais, 10 mil reais, independente do valor, a cooperativa geralmente ela vai te cobrar na justiça. E tem alguns Isso é verdade, doutor. advogados, entre parênteses, que estão atuando fora, que não são aqui de Rondônia, não são pessoas daqui, e fazem essa captação em massa e não estão atuando da maneira adequada com as pessoas. E muitas vezes, quando o seu processo é distribuído lá no judiciário, antes mesmo do juiz dar alguma decisão, ou de chegar para dar alguma decisão, essa pessoa já te ligou e disse que você tem o direito de fazer uma defesa, de se defender, e que essa sua defesa pode te gerar algum benefício e esse benefício muitas vezes não acontece. Igual a aposentadoria, né? A pessoa dá entrada no pedido do INSS, aí liga um advogado de fora e fala assim, eu tenho um jeito aqui que eu vou te aposentar, é certeza, causa ganha, e é só você assinar um documento para mim e fazer uma videochamada. Nem sempre vai ser daquele jeito. É verdade. E é uma questão que tudo que a gente vai fazer de relação de jurídica hoje, de contrato, essas coisas, é sempre bom a gente manter o contato humano, a gente saber com quem que a gente está tratando, a gente ir pessoalmente, tudo. Para essa questão de golpe, por exemplo, se a pessoa for no escritório do advogado pessoalmente, ela já tem uma chance gigantesca dela não cair nesse golpe. Porque o advogado vai falar para ela, não foi eu, esse número não é meu, não sou eu que estou te ligando. Exatamente. Não sou eu que estou te mandando mensagem. Então, muitas vezes é importante a gente manter esse contato real, né? A internet, ela facilitou muitas coisas para a população. Não, é ótimo, a internet é fantástica. A internet é ótimo, a gente pode fazer a contratação e tudo mais por fora, mas nem sempre vai ser aquilo que a pessoa espera, nem sempre vai ser melhor para ela. Verdade. Fazer dessa forma. Perfeitamente. Doutor, prazer em recebê-lo aqui. Eu acho que é isso. A gente tem que tratar muito isso aí, porque tem pessoas que tá com um processo tramitando, né? E aí, às vezes, precisando daquele dinheirinho entrar, e de aposentadoria, por exemplo, e alguém vem de fora e dá um golpe nessa pessoa, e o prejuízo aumenta e tudo mais. Então é importante estar em alerta, procurar sempre que houver dúvida, sempre que alguém falar sobre pagamento, não faça, né? Fale com o advogado antes. Quando falou sobre dinheiro, a gente tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Com o que é nosso, com o que a gente trabalha para conseguir com muito esforço, a gente não pode dar de graça para os outros. De forma alguma. E nem de forma assim descuidada, né? Exatamente. É sempre bom que a gente priorize as relações pessoais, a gente tenha essa cautela e evita muito desses golpistas trabalharem, né? Enquanto o Estado não tem uma solução definitiva, né? Igual a gente estava conversando, um problema que em tese é para solucionar, né? É para ter solução, mas enquanto eles não resolvem de forma definitiva, enquanto a gente não tem essa segurança definitiva, a gente mesmo pode se proteger, né? A melhor proteção pra gente somos nós mesmos, né? Isso é verdade, doutor. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você aqui no programa Fala Ariquemes, e coloco sempre à disposição aí para a população de Ariquemes da forma mais benéfica possível. Esse assunto é interessante para a gente trazer aqui um pessoal que entende tecnologia, junto com o doutor e mais alguns especialistas para tratar sobre esse assunto, que esse assunto vai longe. Vai longe. Doutor, obrigado, tá bom? Boa tarde. Obrigado, meu amigo.